Irmãos, boa noite. Nós vamos dar início ao estudo de hoje. Quero fazer um estudo com os irmãos, se assim Deus nos permitir. Os irmãos já devem ter visto o título da nossa pregação, Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um assunto pouco falado, mas muito interessante. Antes de nós já darmos início à leitura, vamos fazer uma oração, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós viemos te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa falar através de nós, que o Senhor não olhe as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas que a Tua mensagem, Senhor, possa chegar aos corações de todos e principalmente, Senhor, que possamos estar preparados para entender. Te pedimos por esta igreja, por todos nós, pela nossa vida. E agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse personagem bíblico, misterioso, um tanto quanto, só que muito importante na prefiguração da história da salvação. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós vamos ver em Gênesis. Só que antes de nós passarmos à leitura de Gênesis, eu quero trazer à lembrança alguns fatos importantes que precederam aos ocorridos lá no capítulo 14 de Gênesis. Então, voltando, e os irmãos não precisam de ir lá, mas voltando no capítulo 13, onde nós vemos que o escritor do Pentateuco, ele falava sobre a saída de Abrão do Egito. Aqui vale lembrar que Abrão naquele tempo se chamava Abrão. E bem como Sara, sua mulher, chamava Sarai. Então, nós vemos que a passagem de Abrão pelo Egito foi muito complicada, a ponto de ele quase perder a própria esposa no momento em que ele escondeu Sara, sua mulher. E como resultado disso, nós vemos que Abrão foi expulso do Egito de uma forma um tanto quanto vergonhosa. Lá do capítulo 12. Mas apesar das circunstâncias, nós vemos que Abraão conseguiu prosperar no Egito. Se os irmãos quiserem marcar, capítulo 12, versículo 16. E então, ao sair do Egito, Abraão pegou tudo o que tinha e partiu com Sara, e juntamente com seu sobrinho Ló, rumo ao Neguebe. E dali ele foi para Betel, e isso significa que Abrão depois retornou ao local onde ele havia anteriormente edificado um altar para Deus. Se os irmãos depois quiserem verificar Gênesis capítulo 13, versículo 3 e 4. E esse mesmo texto de Gênesis capítulo 13 nos informa que Abrão era um homem muito rico, possuía muitos bens, muitas posses. Ele possuía gado, possuía ouro, prata, e além disso ele também tinha muitos servos. Gênesis capítulo 13, lá no versículo 2, e no capítulo 12, versículo 16, nos traz essas informações. E nós vemos também que Ló acompanhava Abrão. Ló acompanhava Abrão, e da mesma forma que ele acompanhava Abrão, ele também se beneficiava e acabava possuindo bens, tendo bens. Ló tinha seus bens, tanto rebanhos, gados, tinha tendas, e consequentemente, nós vemos que a terra ocupada por Abrão e Ló não podia suportá-los simultaneamente. Estava difícil a convivência de Abrão e Ló naquele mesmo local em que eles viviam. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 13, versículo 6. E então, a partir daí, começou a haver problemas entre os servos de Abrão e os servos de Ló, que apacentavam seus rebanhos. E isso porque o espaço da pastagem estava pequeno, estava limitado. E além do mais também, aquela terra ela era habitada pelos cananeus e os fariseus. Então, no contexto
dessa insatisfação tanto dos pastores de Abrão quanto dos pastores de Ló, Abrão resolveu conversar com Ló, resolveu conversar com seu sobrinho. Então ele disse que não devia existir contenda entre ambos e nem mesmo entre seus servos, porque afinal eles eram parentes chegados. Essa informação, capítulo 13, versículo 8 de Gênesis. E então Abrão, numa grande demonstração de humildade, de maturidade, e de confiança, Abraão propôs que ambos se separassem. Ele fez essa proposta para que houvesse essa separação. Só que nessa proposta, Abraão ele deu o benefício da primeira escolha a quem? A Ló, né? Então ele falou, olha, o benefício da primeira escolha da direção para onde nós iremos será sua, será de Ló. E se Ló escolhesse ir para a esquerda, então Abraão iria para a direita. E assim vice-versa. Capítulo 3, versículo 9. Então nós vemos que a Bíblia diz que Ló, naquele momento, fez o quê? Ló, naquele momento, ele levantou os olhos e ele viu toda uma campina verde. Ele viu uma campina verde muito bonita aos olhos. E então, aquela região, pelo que a Bíblia nos diz, era uma região esplendorosa, bonita, de campos verdejantes, acredito que de campos bem regados, né? E são comparados, inclusive no texto bíblico, como o Jardim do Éden e como a prosperidade do Egito. Era justamente isso que os olhos de Ló estavam vendo. Os irmãos depois quiserem verificar, capítulo 13, versículo 10 de Gênesis e capítulo 2, versículo do 8 ao 10. E Ló, ele se impressionou com o que ele viu, né? Então o que ele fez? Ele escolheu conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Ele se impressionou com tudo aquilo e falou, olha, vou escolher ir para aquele lugar. É muito bonito, né? Campos verdejantes, pelos relatos bíblicos, comparados ao Jardim do Éden. Então ele se impressionou com isso e resolveu escolher aquele caminho. Então ele partiu para o Oriente em direção a uma cidade, e essa cidade chamada Sodoma. E se separou de Abrão, que partiu para a direção oposta. Só que nós vemos que a escolha de Ló não foi uma escolha de fé, né? Acabou sendo uma escolha carnal, uma escolha conforme os olhos dele, né? Então, passou a ser o seu desejo aquele lugar. Então nós vemos que imediatamente após registrar a escolha de Ló, o escritor de Gênesis faz questão de ressaltar que ele não havia feito uma boa escolha. Ele foi habitar numa terra ocupada por homens maus e grandes pecadores contra Deus. Foi justamente para esse lugar onde Ló resolveu partir. Então, agora, chegando já no capítulo 14, quero chamar aos irmãos a lerem do capítulo 14, versículo 1 ao versículo 24, que diz assim: E aconteceu nos dias de Anrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Eleão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, este é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Então 12 anos havia servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Então ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim e aos Zuzins em Ram e aos Emins em Savé Quiriataim e aos Oreus no seu monte Seir,
até Euparã, que está junto ao deserto. Então depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é este Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e An-Rafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos seus mantimentos e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. E ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Então eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois de que voltou de ferir a Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Então Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomam a sua parte. Nós vemos aqui uma história um pouco difícil de entender por causa dos nomes, né? Os nomes bem incomuns, mas nós vamos tentar deixar um pouco mais claro. Nós vemos que Gênesis capítulo 14 começa com o relato de que havia confederações, e essa confederação de 4 reis, que faziam guerra contra uma confederação de 5 reis. Então eram 4 reis guerreando contra 5 reis. Essa é a primeira guerra relatada pela Bíblia. Tá? Eles estavam lutando por posses. Então nós vemos que a primeira confederação era formada por An-Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, e depois também havia uma segunda confederação formada por Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, e assim os outros reis que nós lemos. Nós vemos que todos esses reis, eles se ajuntaram aonde? Num vale, e esse vale se chamava Sidim. Lá no versículo 1 ao 3 nós encontramos essa informação. E esse tipo de batalha era muito comum, né, no tempo de Abrão. E reis frequentemente compreendiam ações militares, compreendiam essas guerras, com o objetivo de conquistar cidades e estados, de conquistar lugares, né, terreno, território. Então essas cidades conquistadas
passavam a se tornar submissas àqueles que conquistavam. Então eles passavam a pagar tributos para os reis que a conquistavam. Então a região citada em Gênesis é uma região consideravelmente grande, indo desde a região da Babilônia, na Mesopotâmia, até a região que posteriormente seria Edom. Ele fala que até ao sul do Mar Morto. Então no episódio que nós acabamos de ler, registrado em Gênesis 14, parece que alguns reinos vassalos começaram a fazer o quê? Começaram a se rebelar contra os seus dominadores após 12 anos de servidão. Então, esses reinos começaram a se rebelar contra aqueles reinos pela qual eles estavam servindo durante 12 anos. Então, nesse ponto, um rei chamado Kedorlaomer, parece que ele era um monarca em destaque, na liderança, ele passou a liderar uma coalizão contra aqueles reinos que estavam se rebelando. Passou a lutar contra eles. Mas o texto bíblico deixa claro que a revolta dos vassalos, que a revolta dessas pessoas, desses reinos submissos, foi uma revolta mal sucedida, porque eles perderam. A confederação de 5 reis da região do Mar Morto acabou sendo derrotada pela confederação dos 4 reinos, que era liderada por esse rei Kedorlaomer. Então, como resultado, essas cidades confederadas derrotadas foram saqueadas pela confederação vencedora. E entre essas cidades estavam 2 cidades bem conhecidas, Sodoma e Gomorra. A arqueologia ela não identifica com exatidão onde eram esses 4 reinos vencedores. Apenas sabe-se que vinha da atual região que hoje se encontra o Iraque, o Irã e também a atual região da Turquia. Então nós vemos que depois que Gênesis 13 mostra a separação que houve de Abrão e Ló, e informa que Ló preferiu seguir para o caminho fértil da cidade de Sodoma, agora em Gênesis 14, o escritor começa a revelar que havia sido a ruim escolha de Ló. O homem que tinha andado ao lado do patriarca Abraão, agora havia sido levado cativo por ocasião da derrota de Sodoma. Aquele homem que havia andado com Abraão havia sido levado cativo. Mas uma pessoa conseguiu escapar, conforme o relato, e correu para avisar Abraão sobre aqueles acontecimentos. Então, quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, o que ele fez? Ele reuniu 318 homens, e a Bíblia nos relata que eram homens habilidosos, e passou a perseguir aquela confederação que fez o saque em Sodoma, a confederação dos reis que haviam saqueado. E sem dúvida, irmãos, aquela foi mais uma atitude de fé de Abrão. Abrão ele não apenas perseguiu aqueles saqueadores, como ele também feriu e derrotou, com poucos homens, com 318 homens. Então Abrão ele conseguiu recuperar todos os bens que foram tomados, bem como todos aqueles que haviam sido levados cativos. E dentre eles, ele conseguiu recuperar Ló, conseguiu salvar Ló. No entanto, a glória por aquela vitória, nós vemos que não pertencia ao patriarca Abrão, mas sim ao Deus de Abrão, como consequência do que nos deixa claro já o capítulo 14. Só que ocorre que também, em todo esse contexto de vitória, entre as confederações dos 4 reis, surgiu um homem misterioso. E esse homem misterioso chamado Melquisedeque. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que torna esse homem mais enigmático ainda. Quem é Melquisedeque? Seu nome no hebraico é Malquisedeque, ou rei de justiça, ou rei é justo, o meu rei é justo. E o relato que nós acabamos de ler informa que ele era rei de Salém, que é um significado de rei de paz, ou um sacerdote cananeu, um rei sacerdote cananeu. Então, nesse contexto bíblico, nós podemos ver que ele tinha algumas qualidades especiais. Apenas nesse contexto bíblico que nós lemos,
nós encontramos algumas qualidades especiais que esse homem misterioso tinha, que esse rei de Salém, Melquisedeque, tinha. Ele tinha uma atitude generosa. E por essa atitude generosa, ele demonstrou que reconheceu que uma vitória tão grande, né, com um número menor de combatentes, só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre Abraão. Então, o reconhecimento de Melquisedeque foi justamente esse. Ele era, além de ser rei de Salém, lá no versículo 18 nós vemos que ele, quando foi ao encontro de Abraão, ele levou pão e vinho. E isso, na prefiguração da história da salvação, nos representa o que para nós hoje é o sangue e o corpo de Cristo. Né? Ele também, nós vemos na segunda parte do versículo 18, que é relatado que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. Só que nós vamos ver que para ele ser sacerdote, não era tão fácil assim falar que ele era sacerdote. Porque o sacerdócio, que nós vamos ver mais para frente, veio da tribo de Levi. E Melquisedeque, nós vamos ver, ele não tinha genealogia. E não veio da tribo de Levi porque ainda Levi não havia sido gerado, Arão não havia sido gerado, né? Nós vemos que ele abençoou Abrão. Como sacerdote, ele abençoou Abrão, lá no versículo 19 e 20, e ele disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos na tua mão. Então, a todo momento ele reconhecendo o poderio do Deus Altíssimo. E depois nós vemos também outro relato que Abraão, o patriarca, deu dízimos a Melquisedeque. Aquele que, para a nação judaica, é o pai, acabou oferecendo dízimos a Abraão. Lá no versículo 20, e deu-lhe dízimo de tudo. Então aqui nós vemos que a primeira referência bíblica acerca do dízimo é justamente essa. Abraão oferecendo dízimos a Melquisedeque. Séculos antes da lei, porque quem estipulou o dízimo como preceito obrigatório para Israel foi a lei. E ali nós não estávamos na lei, porque a lei veio bem depois, né? Então Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, ele deveria ser grato pela bênção da vitória. E a forma que ele demonstrou gratidão foi pelo dízimo dado a Melquisedeque. O dízimo é mais uma gratidão, irmãos, do que uma obrigação. O que mais sabemos sobre Melquisedeque? Nós vemos que ele é mencionado apenas 3 vezes na Bíblia. 2 vezes no Velho Testamento e 1 vez no Novo Testamento. Ele foi citado, além desse relato que nós vemos em Gênesis, ele foi citado em Salmo 110, Salmo 110 e 1, e disse: o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à mão à direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés. E esse é um salmo messiânico, falando justamente de Cristo, né? Do Cristo. E o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, falando de Cristo. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor, à direita, ferirá os teus reis no dia da tua ira. Julgará entre os gentios, e tudo encherá de corpos mortos. Ferirá as cabeças de muitos países. Beberá o ribeiro no caminho, e por isso exaltará a cabeça. E outro relato que nós encontramos
da citação de Melquisedeque é em Hebreus capítulo 7, e eu convido os irmãos a irem lá. Hebreus capítulo 7, do versículo 1 em diante, o escritor de Hebreus começa dizendo: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos do despojo. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu no altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Nós vamos fazer uma explicação
E já começando no versículo 1 e do versículo 2, nós temos referências já nesses primeiros versículos de Hebreus, que Melquisedeque era o rei de Salém, como nós lemos, e era aquele a quem Abraão havia dado os dízimos. O autor aos Hebreus continua dizendo que ele era um homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. E diz que ele permanece sacerdote para sempre. O que nós vemos aqui é que o autor ele não está dizendo que Melquisedeque nasceu sem pai ou sem mãe, mas apenas que não existe nenhum registro do seu nascimento nas genealogias de Gênesis. E essa descrição de Melquisedeque prefigura justamente um sacerdócio eterno de Jesus. E tal como ele, Jesus é tanto sacerdote como rei, pertencendo a um sacerdócio de justiça, independentemente de Arão, isto é, da tribo de Levi. Alguns comentaristas, ou algumas pessoas, até acreditam que Melquisedeque seria uma suposta manifestação pré-encarnada de Jesus. Mas, biblicamente, nós vemos que isso é improvável, porque a Bíblia afirma que ele é semelhante ao Filho de Deus, não que ele era Deus. Nós vemos também em Melquisedeque um caráter justo, um rei de justiça. E é a tradução primeira do nome dele. Melquisedeque, um homem que se destacou por ser um homem justo, um homem praticante da justiça. Então seu nome passou a se identificar com seu caráter. Suas atitudes decorriam desse caráter ilibado de Melquisedeque. Daí nós vemos a sua grandeza, tanto moral quanto espiritual. E a Bíblia diz sobre ele, lá no versículo 4, considerai, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Homem justo, ilibado. E lá no versículo 4 ao 7, nós vemos que Melquisedeque foi um grande homem. E o relato disso é porque Abraão deu dízimo a ele. E no texto grego, a palavra patriarca é enfática, porque ele é o patriarca. A grandeza de Abraão, aquela promessa que ele possuía de Deus, ressalta a posição ainda maior de Melquisedeque, o sacerdote de justiça. Já do versículo 8 ao 10, o escritor de Hebreus continua dizendo que por ele ser superior a Abraão, ele é superior ao sacerdócio levítico e superior 2 vezes a esse sacerdócio levítico. Porque nós vemos que os sacerdotes levíticos, da tribo de Levi, que eram os únicos autorizados a receber dízimos e a fazer ofertas, eram homens comuns, homens que morriam e que, deste modo, diferentes sacerdotes representavam o povo em diferentes épocas. Então era necessário sempre uma mudança de sacerdócio. E depois nós vemos que Melquisedeque foi justamente o oposto a isso. Que diz que ele vive no sentido de que o Antigo Testamento não registra a sua morte, mas também que até Levi deu dízimo a Melquisedeque por meio de uma oferta a Abraão. Então Levi que ia nascer, a tribo de Levi que ia surgir bem depois, e embora ainda não nascido naquela época e não tendo assim dado dízimo literalmente, mas pelo fato de ele descender do patriarca Abraão, ele passou a ser contado como tendo dado dízimo a Melquisedeque. E se o sacerdócio levítico fosse capaz de nos levar à perfeição, então não precisaríamos de um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que nós vemos também o escritor de Hebreus dizendo. Se aquele sacerdócio estipulado pela lei, ele fosse capaz de levar o homem à perfeição, fosse capaz de levar o homem a Deus de forma perfeita, santificado, puro,
Então não precisaríamos de um outro sacerdote. Não precisaríamos do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se os sacerdotes sob a lei de Moisés pudessem oferecer essa reconciliação entre Deus e os homens, então não precisaríamos da vinda de Cristo. E o escritor de Hebreus continua dizendo no versículo 12, que se o sacerdócio de Melquisedeque removeu o sacerdócio levítico, então a lei de Moisés também havia sido removida. Então assim nós não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Porque justamente o sacerdócio de Melquisedeque removeu esse sacerdócio levítico. Quem quer permanecer sob a lei não pode ter Cristo. Porque Cristo foi o único que cumpriu plenamente a lei. E é o único que pode nos justificar. E nós vemos, depois do versículo 13 ao 14, que de acordo com a lei, Jesus não poderia ser sacerdote, segundo a ordem de Levi. Os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. Então, segundo a lei, Jesus não poderia ser sacerdote. Mas a lei de Moisés nada dizia sobre homens de Judá se tornarem sacerdotes. Então, isso era proibido. Para que Jesus fosse um sacerdote, o sacerdócio tinha que ser mudado. Tinha que haver uma mudança. Então, sendo o sacerdócio e a lei de Moisés intimamente ligados, então se um fosse alterado, o sacerdócio, ou a lei, ambos tinham que ser alterados. Então aqueles que querem viver sob a lei de Moisés hoje em dia, desligam-se do sacerdócio de Jesus, porque ele não pode ser sacerdócio sobre essa lei, sobre a lei de Moisés. O sacerdócio de Jesus é então uma garantia de que algo melhor foi estabelecido. E esse algo melhor foi a aliança da graça. Já no versículo 15 ao 19, nós encontramos também que a lei regulava o sacerdócio. Era uma lei carnal. No sentido de que ela regulava as ações externas das pessoas. Regulava as nossas ações externas. Só que o Senhor, no entanto, é um sacerdote segundo a virtude da vida incorruptível. Como afirma em Salmo 110:4, nós lemos. Jesus é um sacerdote diferente. Então, nós vemos que a indicação é de que a aliança mudou isso. Então, nós vemos também, a partir desse verso 15 ao 19, que o precedente é abrogado pelo procedente. Então, nós vemos que a lei passou a ser abrogada pela nova aliança, pela graça. E quando o escritor de Hebreus fala de abrogado, no direito nós entendemos que a lei abrogada ela é uma lei revogada completamente. Há uma certa diferença, distinção entre abrogado e derrogado. Derrogado você anula metade da lei, você anula parcialmente a lei. E o escritor vem e diz exatamente que a lei foi abrogada, ela foi revogada completamente, em todos os termos. Porque ela nada aperfeiçoou. Então nós vemos que nos foi dada uma melhor esperança e por essa esperança nós chegamos a Deus. Depois do verso 20 ao 22, o autor ainda continua nos dizendo, nos relatando que o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio levítico, porque ele foi estabelecido por um juramento de Deus, irmãos. Olha a importância e a grandeza do que foi dito em Salmo 110:4, desse salmo messiânico. Jurou o Senhor. Então esse novo sacerdócio foi estabelecido através de um juramento de Deus. Jurou o Senhor e ele não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como Cristo vive eternamente, o seu sacerdócio é perpétuo. No sistema levítico, a função do sumo sacerdote sempre mudava. E as pessoas sempre mudavam também, né?
Então, ao morrer um sumo sacerdote, outro ia lá e assumia a função. Imagina quantos sumos sacerdotes se passaram desde Arão até a queda do templo. Muitos. O sacerdócio de Jesus é superior a qualquer outro, mais sublime do que os céus. Significa que Cristo é exaltado acima de tudo e se assenta na glória e à direita do Pai. Então, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia os sacrifícios, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício contínuo, todos os dias, anualmente, no dia da expiação. E por isso mesmo, e pelos pecados por si mesmo, na verdade, né? Que eram homens pecadores, e também pelos pecados de todos, pelos pecados do povo. E enquanto os demais sacerdotes ofereciam sacrifícios contínuos diariamente pelas culpas e pecados diante do Senhor. Só que Jesus, porém, ofereceu sacrifício de si mesmo uma única vez. Sacrifício não por pecado próprio, mas suficiente e perfeito pelos pecados de todos nós. E por ele ser perfeito, não precisou oferecer sacrifício por pecado próprio, porque ele não tinha pecado. A natureza estável, permanente e eterna do sacerdócio de Jesus, estabelecido por juramento de Deus, contrasta com a natureza frágil, com a natureza temporal, fraca do sacerdócio levítico, com o sacerdócio humano. Então a Bíblia registra a história de homens que tiveram um papel importante na história. Melquisedeque foi um desses personagens. Apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdócio tornou-se o tipo de sacerdócio de Cristo. Santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que não se saiba quando e como. E nós vemos que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. Por isso que nós vemos em Hebreus 7,17. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Obrigado.